Se tem uma coisa que atrapalha a vida da gente é a dor de estômago, concorda? Não tem jeito. Às vezes a gente só quer ficar deitada, encolhidinha, até passar, né? Mas bora entender o que essa dor pode significar e o melhor, o que podemos fazer para ela passar rapidinho. Seja bem-vindo ao De Bem com Você da Vitat. Esse é o seu momento de conhecimento e autocuidado. Eu sou Cris Dias e vou te acompanhar nessa jornada. Eu recebo a doutora Vanessa Prado, que é cirurgiã do aparelho digestivo, e a nutricionista Gisele Hayek. Doutora, sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante e muito comum, que é a dor de estômago, sobretudo nos nossos dias atribulados, né, dos dias de hoje. Mas assim, vamos começar falando de alimentação, porque a gente associa a dor de estômago mesmo muito à alimentação. Existem alguns alimentos que, de fato, causam dor de estômago, pesam mais no estômago? Cris, obrigada pelo convite. Sim, nós temos um grupo de alimentos aí que pode favorecer a dor de estômago, que são os alimentos mais gordurosos, os fast foods, as frituras, que naturalmente já são mais pesados e também acabam lentificando mais o processo digestivo. Mas se você, consumindo esses alimentos, você se sente frequentemente com dor, isso não é normal. Né? Então, se você consome muitas vezes, pode ser que você esteja começando a deixar o teu sistema de absorção e de digestão mais sobrecarregado, e aí vale o alerta, tá? Pois é, doutor, e aí, quando que liga esse alerta? Com que frequência essa dor acontece que você fala, não, eu preciso ir no médico entender o que está acontecendo aqui? Esse alerta a gente tem que ficar observando o seu organismo que dá os sinais de alerta, né? Então, um dia ou outro você sentir uma dor, uma má digestão, pode até acontecer, mas todo dia, toda hora, começar a ficar estufado, empachado, muitas vezes, às vezes nauseado, cheio de gases no intestino, arrotando, com refluxo, não está indo bem a situação. É o organismo reagindo a um processo inflamatório do estômago. Esse é o sinal de alerta. E quais são as doenças mais comuns que causam a famigerada dor de estômago? Na verdade, a dor de estômago é causada por um processo inflamatório da mucosa do estômago. Essa inflamação pode ser completa, que é o famoso nome de pangastrite. Eu tenho, mas é leve. Então, exatamente. Aí tem as categorias, que pode ser de leve intensidade, ou seja, mais superficial, ou mais profunda, que é aquela gastrite que já dura de 6 a 8 meses, que a pessoa não deu tanta atenção aos sintomas do organismo e que o processo inflamatório foi prejudicando, foi se agravando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e observar esses sintomas. Se for diário, não é só um problema esporádico, pode ser sim uma gastrite. E além da gastrite, tem refluxo, tem pedra na vesícula, que a gente ia falar, tem várias outras doenças, mas vamos primeiro resumir a gastrite, porque a gastrite, quando não bem tratada, ela pode evoluir para uma úlcera. E a úlcera pode evoluir para um câncer de estômago. Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. Né? Exatamente. Se essa gastrite não for tratada da forma adequada e as pessoas continuarem com esses maus hábitos de alimentação, pode sim evoluir para uma úlcera. E a úlcera ou perfura o estômago, que também é uma situação super grave, ou pode virar sim uma alteração celular ali e dar um câncer gástrico. Mas outros sintomas também muito parecidos com dor de estômago, que nem você falou, pode ser o refluxo, pode ser a pedra na vesícula. Então, às vezes a pessoa está sentindo dor, está sentindo desconforto, mas não é só uma gastrite, pode ser outras doenças. E como é que a gente aborda essas doenças? Como que a gente descobre o que está acontecendo? Quais são os exames? Primeiro passa na doutora. Sim. A doutora prescreve uns exames. Quais são esses exames, basicamente? Principalmente tem aquele kitzinho básico que eu falo. Chegou no consultório com queixa de estufamento, refluxo, má digestão, não está digerindo bem o alimento, aquela pessoa que come à 1 da tarde, às 7 da noite ainda está sentindo que está com o estômago empachado, sentindo o gosto
gosto da comida, está com uma má digestão, então precisa investigar. Endoscopia, sempre. O ultrassom, porque a gente precisa ver os órgãos que também são responsáveis pela digestão, como o pâncreas e o fígado, e um exame de sangue para ver se todos os órgãos estão funcionando de forma adequada. O refluxo, além da dor de estômago, causa outros sintomas também, né? Sim, o refluxo, ele tem vários sintomas que a gente chama de sintomas básicos, que é a azia, a regurgitação, provocado também pela má digestão do estômago. Então, a gastrite leva ao refluxo. Então, se o estômago não tiver com uma parede, com uma mucosa saudável, a digestão vai ficar lenta. Se a digestão ficar lenta e o alimento fermenta de forma errada, gera o refluxo. Então, você pode ter azia, regurgitação, pode às vezes até ter o vômito causado pela essa frouxidão que dá aí do esfíncter que a gente tem no final do esôfago, que é super importante para não ter o refluxo, mas pode ter tosse. Pode ter pneumonia, então aquele vozinho às vezes em casa que tem várias pneumonias de repetição, por que será? Será um quadro pulmonar ou será que ele está tendo micro-regurgitação à noite? Então pneumonia em vozinho pode ser refluxo. Porque você associa a tosse ao pulmão e não necessariamente, Não, né? exatamente. Por isso que o corpo dá sinais de alerta. Então, se você está vendo que está tendo tosse, pigarro, está um pouco mais rouco, esses são os sintomas aí secundários que a gente fala. Mas a dor no peito também pode ser referente ao refluxo. Então, às vezes, nossa, que dor no peito, parece que eu estou infartando. Mas é refluxo. Mas é refluxo. Outras coisas também nutre. Agora lembrei, alguns alimentos, algumas pessoas têm intolerância a alguns alimentos, né? Então a gente tem que se observar, porque às vezes você come, eu adoro um chocolate, eu adoro um cafezinho com leite, mas eu tenho intolerância à lactose. E aí eu passo muito mal. Sim, e isso é muito individual, né? É difícil da gente generalizar. Olha, geralmente esses alimentos que causam esse desconforto. Então, você falou tudo. Você tem que se observar. Se você consome um determinado tipo de alimento com uma certa frequência e você tem aquele sintoma recorrente, um desses sintomas que a doutora comentou, grandes são as chances de você ter uma sensibilidade. E muita gente confunde essa questão, né? As pessoas associam muito isso à alergia. A alergia, a gente já percebe ali na hora, é mais aguda a manifestação. E tem outros sintomas além da dor Tem de outros estômago, sintomas. né? A pessoa que é alérgica, ela já tem que correr para um hospital porque a situação vai sair do controle, né? Exatamente. Agora, a sensibilidade não. Na sensibilidade, você vai sentindo pequenos incômodos que, se somando, traz um desconforto muito grande, mas muitas vezes as pessoas não associam, né? Dorzinha de cabeça no fim do dia, essa sensação de empachamento, o pigarrinho, formação de muco, dor de estômago também, né? Então, por isso que é importante observar o que você está comendo e a sua rotina, né? Porque muitas vezes essas sensibilidades, elas estão mais relacionadas ao nosso comportamento em relação aos alimentos do que propriamente ao alimento em si. Por exemplo, quem é que não mastiga os alimentos super rápido hoje em dia? Né? Nessa nossa vida Exatamente. atribulada, às vezes você não tem nem tempo de comer direito. Completamente. Chega super tarde em casa e aí janta tarde, vai dormir com a barriga cheia, né? Tudo isso atrapalha, lentifica o processo de digestão e muitas vezes a gente nem tá falando de um processo de sensibilidade, mas de maus hábitos no Sim. dia a dia que contribuem para isso. E a qualidade dos alimentos, né? Porque essa Total. nossa vida atribulada do dia a dia, a gente acaba, como a gente fala muito aqui no De Bem Com Você, a gente acaba desembrulhando mais do que descascando mais os Totalmente. alimentos, né? Então, claro que esses alimentos industrializados, eles pesam mais no estômago da gente São também, ricos em toxinas, eu costumo chamar, né? Que são os aditivos químicos, corantes, conservantes, emulsificantes, gordura hidrogenada. Horrível. E tudo isso não é bem processado e entendido pelo organismo. Exatamente. Fora as farinhas brancas que inflamam a gente muito mais, Com e aí você certeza. fica com uma série de sintomas, né? E vai pipocando em vários órgãos, né? E É o estômago, verdade. coitado. Sofre Entra É o que nesse mais meio. sofre, porque tem a questão emocional do estômago, que a gente já vai entrar, porque eu queria ir por partes, eu queria terminar falando dessas doenças principais, assim, do estômago, da pedra na vesícula também. Porque muita gente, eu vou me usar como testemunha aqui, vou dar o meu testemunho, porque eu achei que eu tinha uma gastrite, de fato tenho uma pangastrite muito leve, e de um ano pra cá eu comecei numa crescente de dor, muita dor, muita dor. Eu falei, gente, eu devo estar com uma úlcera. Fazer endoscopia não dava nada. Aí eu fui fazer um ultrassom, descobri que estava cheia de pedra na vesícula. Eu nunca quis imaginar, porque a dor é no mesmo lugar. Você jura que é dor de estômago.
E aí, quando você vê, tá cheio de pedra, que é um negócio que influencia muito também, né? Muito, né? A pedra na vesícula, ela acaba ficando assim um diagnóstico mais escondido. Todo mundo, primeiramente, vai pensar na dor de estômago, tô estufada, mas aí você vê que você não melhora. É exatamente isso que você falou, Cris. É uma dor contínua que não passa. Fiquei por muitos anos, às vezes, achando que foi uma má digestão ou uma intolerância alimentar, e aí basta um simples ultrassom para fazer esse diagnóstico, né? E o que que acontece? Essa pedra, ela ocupa todo o espaço dentro da vesícula, que não consegue se contrair para mandar os sais biliares para ajudar na digestão. E aí você fica com esse sintoma horroroso de vômito. E a vesícula está muito perto ali do estômago, né? Que a gente fala que é o andar acima do umbigo. Então, essa dor ali... Você confunde ali. Você confunde, não tem como você saber. Só que aí vai ficando mais grave, E né? vale destacar também que você acaba tendo um prejuízo na digestão de gorduras. Sim. Que naturalmente já são alimentos mais pesadinhos, né? Mais difíceis de serem digeridos. Até mesmo a gorduras boas. Então você pode até, de repente, ter uma falsa sensação de que você tem sensibilidade àquele alimento. E na verdade, não. É. Você não tá Exatamente. Eu cheguei digerindo num bem. ponto que eu tomava açaí, comia abacate e passava mal. Eu falei, não é possível, eu devo isso estar com algum mesmo. problema muito sério. E aí descobri as pedras, operei e agora voltei a Outra viver. vida. Outra Voltei a vida, comer saudável. normalmente. Nossa, a melhor coisa que eu fiz na vida nos últimos anos foi ter tirado a vesícula. Agora vamos à questão emocional, porque o estômago tem muito a ver também, né? Com ansiedade, com estresse, com depressão, tudo ali, as borboletinhas do estômago, né? Segundo o cérebro, É, né? É o segundo exatamente. cérebro, o intestino, né? O nosso segundo cérebro, mas o estômago tá ali também, no tete-a-tete com o intestino, né? Sim. Tem alguns alimentos que a gente consome mais quando a gente tá estressado ou deprimido, que eu acho que acabam fazendo mais mal, né? Que é chocolate, aí você resolve cair dentro da farinha branca, Os doces. e aí tá feito o estrago. Exatamente. Na verdade, quando a gente está ansioso, está nervoso, né? A gente está frustrado, a gente tende a querer prazeres imediatos, prazeres rápidos, né? Energia rápida, se sentir bem de uma forma mais imediata. Então a gente acaba indo o quê? Nos alimentos mais calóricos, mais pesados, que tenham aquele afetivo, a gente busca aquele aconchego. Nas gostosuras. Aconchego né? alimentar. É o aconchego Exatamente. alimentar, exatamente. É como se fosse, eu brinco com as minhas pacientes, é o comer as emoções, né? E aí a gente acaba não sendo tão seletivo. E um outro fato também é que a gente acaba produzindo menos serotonina, né? Que é o popularmente conhecido como hormônio do bem-estar. Então a gente acaba procurando o quê? Chocolate, alimentos para fazer, às vezes, da serotonina. Sim. Sim. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, muitas vezes a gente acha que tá com fome também. Não é fome, é vontade de comer, é o descontar as emoções na alimentação. Então tem que ficar de olho. E tem o outro lado também. Tem gente que quando tá tensa, deprimida, ansiosa, não come. Exato. E isso também não é bom, ficar Não. muito tempo sem comer, né? Exatamente, que um dos principais efeitos de você ter um tempo longo em jejum, né, é a duodenite, que vem ali também em parceiro com a gastrite, que é aquela dor na boca do estômago, né, que a gente popularmente fala, é o início da inflamação do começo do intestino. E o corpo precisa de nutriente para levantar, né? Para se sentir bem. Então, se você não come, você também deixa na mesa a oportunidade de você trazer abundância de nutrientes que vão te ajudar a lidar com essa ansiedade. Com certeza. Agora a gente só falou de alimentos vilões, né? Tem algum alimento que seja mocinho aí nessa brincadeira pra acalmar o estômago? Aliviar um pouquinho. Olha, tem alguns alimentos que eu gosto, ervas e especiarias. Chás. Eu vou puxar Com a certeza. sardinha do chá de camomila. Eu tomava muito. Que ele ajuda. Agora nem tomo mais porque eu não né? preciso, mas Eu comer gosto. muito chá erva cidreira, camomila. São ótimos, São chás todos calmantes. excelentes. Eu adoro. Eu gosto, além do chá de camomila, e pouca gente conhece, é o chá de gengibre. Ele é, assim, um potente anti-inflamatório natural. E a ação dele é muito rápida. Então, a doutora comentou sobre náusea, enjoo, azia. O gengibre é ótimo para isso. Mas fala que é só uma lasquinha. Só um pouquinho. Ou um chá também vale, né? A gente deixar um pedacinho pequenininho de gengibre em infusão por 10 minutos. Água fervente já é o suficiente. Você pode tomar um pouquinho antes das refeições. Você já prepara o teu corpo para receber uma grande refeição e você se sente melhor. Então, o gengibre é legal.
Eu gosto da hortelã com uma ressalva, né? A hortelã ela também ajuda a acalmar o estômago, mas para quem tem refluxo eu não recomendo, porque ela relaxa ainda mais o esfíncter. Exatamente. Então ela pode piorar um pouquinho o refluxo, mas se você não tem refluxo, hortelã também é ótima. Mas a camomila... É excelente também. Agora, de alimento, eu gosto do mamão. O mamão... É remédio. É maravilhoso ele mesmo. tem uma ação cicatrizante muito legal. Então, eu gosto de indicar, por exemplo, no café da manhã em jejum. Você come um pedacinho de mamão e você já prepara o teu estômago para receber o restante da refeição, né? E pode ser consumido em outros momentos do dia. Agora, falando em frutas e alimentos saudáveis, a gente vilaniza muito os cítricos. Eu É particularmente... verdade isso ou Qual que é a não sua tem opinião relação? sobre isso? Eu não acredito muito em relação a isso, tá? Às vezes você fala assim, eu tomo um shot de limão. Para mim é tudo mito em Dizem relação... que fazia Eu bem concordo. esse shot de limão em jejum para o estômago, Tem um inclusive. efeito de Sim, ajudar é isso. a produzir o ácido do estômago. Porque muita gente acha, isso é importante a gente falar, que os cítricos eles vão aumentar a produção de ácido, mas não existe alimento mais ácido do que o próprio ácido do estômago. Na verdade, alcaliniza o pH do estômago e ajuda. O problema é que hoje em dia, com essa história toda do Covid e tudo mais, eles estão inventando aqueles shots que vai não sei quantos limões, cúrcuma, gengibre, aí vira um salseiro, porque pro meu estômago é péssimo, mas pra imunidade é ótimo. E não só para imunidade, tem gente que quer acelerar o metabolismo para ir Exatamente, treinar mas depois. tem que ter a dose. Por isso que eu brinquei com a Gi. É só uma lasquinha, é só um pouquinho, E nada o limão é de... só o limãozinho mesmo puro ali. E isso, ele acaba ajudando um pouco a alcalinizar o pH do estômago, como ela estava falando. Com certeza, e ele estimula até para você ter uma digestão mais facilitada. Por exemplo, pacientes que têm dificuldade em digerir proteína, come carne, por exemplo, e fica com aquela sensação. Se você coloca um limãozinho espremido na salada, ou mesmo toma um shotzinho de limão, meio limãozinho espremido antes da refeição, você digere melhor essa proteína. Então é tudo uma forma do quanto e quando que você coloca. Exatamente. Né? A linha é tênue, né? Entre o veneno e a poção que Exatamente. salva. E o remédio, no caso, né? Exatamente. Agora, doutora, uma dor de estômago mais forte, mais severa, pode significar um infarto, por exemplo? Na verdade, essa dor, né, que o estômago gera, ou que a pedra na vesícula gera, ou que até uma pancreatite gera, é muito semelhante à dor do infarto. Então, assim, a recomendação é não fique em casa esperando. Se você está com uma dor de forte intensidade, na linha acima do umbigo, mais do lado esquerdo, vá ao pronto-socorro, porque aí você vai ser medicado, com certeza vão fazer um eletro para descartar essa possibilidade, porque são dores fortes, mesmo vindo do estômago, são dores fortes. São mesmo, eu que o diga. E eu devia ter ido no pronto-socorro, porque eu já teria me livrado desse problema. Eu ficava lá me Exatamente. contorcendo em posição fetal, dormia, porque demora o período da digestão, são cerca de 6 horas sentindo dor, né? É que a E gente eu lá na subestima. guerra falando, não, daqui a pouco passa. A daqui gente pouco acha que passa. vai passar, Não acha que não é passa. nada, né? Não Pois tem é. jeito. Quando fui tirar as pedras, já estava quase no pâncreas, já estava... Não, e Cris, é super canal. fácil, é só um ultrassom. Pois é, Um é ultrassom simples. é um básico para fazer, assim, de cara no pronto-socorro para excluir coisas mais graves. E o eletro por conta do infarto. Então, você já tira alguns diagnósticos. Se está infartando, já vem em 5 minutos ali pelo eletro. O ultrassom já tira a hipótese de ser pancreatite ou pedra na vesícula. E aí, depois você se programa para fazer uma endoscopia. Mas os diagnósticos que correm risco de vida já são... Você já descarta. Exatamente. O que é muito importante, já tira a dor de estômago de ficar da preocupação. Com certeza. Com alguma doença mais séria, né? Com certeza. Olha, muitas vezes a gente não sabe aquilo que fez mal pro nosso estômago. Mas, a gente tem certeza que uma coisa faz bem. A alimentação equilibrada. E para te ajudar a manter o estômago tranquilinho, o app da Vitat oferece vários programas sobre alimentação. Um deles é o Virada Saudável, que durante 30 dias vai te guiar por cardápio simples, sem grandes restrições e com foco na alimentação balanceada. Baixe o aplicativo da Vitat na sua loja de apps e confira. Então vamos falar do leite, que muita gente demoniza também, igual os cítricos, né? Afinal de contas, o leite faz bem ou não faz bem para o estômago? Olha, o leite é o seguinte, você toma um pouquinho de leite, se você tá com uma dor de estômago forte, você até vai sentir um alívio momentâneo. Porque tá gelado.
e também porque ele alcaliniza um pouquinho o ambiente do estômago. Aí você acha que tá tudo bem, mas fica tudo mal depois. Por quê? O estômago é para ficar ácido, não é para ficar alcalino. Então, o organismo percebe, ué, tá ficando alcalino? Vamos acidificar. E aí, a gente tem uma produção rebote de ácido. Então, acaba piorando. Sim, que o nosso organismo é muito inteligente. Ele vai lá e joga mais ácido. Exato. E aí você fica com mais dor, porque aquele ácido fica corroendo o E seu aí estômago fica com ali. mais refluxo. E aí você acaba regurgitando um monte à noite. Porque todo mundo toma o leitinho antes de dormir. Que faz bem, que dá aquele Exato. soninho, leitinho morninho. Aí Muita gente acorda gosta. falando, doutor, eu já acordei estufado, com boca amarga, regurgitando. Gases. Mas tem gente que de fato tem intolerância à lactose. Exato. E aí o estrago é Tem. total. Não só a lactose, mas a proteína do leite. A lactose, na verdade, o que acontece é que a gente nasce e a gente tem uma produção de lactase, que é a enzima que vai digerir esse açúcar, a lactose, em mais abundância. Porque, obviamente, né, se espera que a gente vá consumir leite materno, enfim, os leites, né, na Diz primeira a lenda que infância. quando a gente é filhote, a gente precisa de leite. Depois que cresce, não precisa mais. Exato. Na verdade, eu não gosto de dizer, corta, não é pra tomar, leite Ai, é pra gente, eu bezerro. adoro um café com leite. Eu Eu não gosto sei de- viver sem. Eu gosto de ir pelo equilíbrio. Então, assim, a gente aprende a gostar do leite na primeira infância. É difícil de cortar, de ficar sem. Cria-se um hábito. Então, o que geralmente eu aconselho? Verifique o seu nível de tolerância. Com o avançar da idade, o nosso organismo vai diminuindo a produção de lactase, porque, obviamente, a gente vai introduzindo outros alimentos. A gente já não vai ficar somente consumindo leite. Então, aquela demanda inicial, ela passa a não ser tão requerida assim, a gente vai produzindo menos. Então, se você continua com um consumo muito excessivo de laticínios, você pode sim ter intolerância. E a gente não pode esquecer que existem fatores genéticos também, onde realmente a gente pode ter uma produção muito baixa de lactose e é quando a gente tem um problema maior. Mas eu quero chamar atenção para a questão da sensibilidade, que muita gente apresenta ao leite, principalmente o leite de caixinha, que é completamente diferente do leite extraído da vaca, ali, né, o mais natural possível, Sim, né? que é um leite todo processado, esse de caixinha, Exato. né? E uma das coisas que as pessoas mais ficam preocupadas é em relação a isso. Vamos supor que tenha, de fato, uma sensibilidade ou uma intolerância ao leite, né? À proteína ou à lactose que seja. A natureza é muito sábia, né? Ela não ia colocar num alimento que tem um alto potencial de inflamação, de ser alergênico, toda a fonte de cálcio que a gente precisa. Né? Então, a gente encontra o cálcio em abundância e mais fácil para ser absorvido pelo organismo nas fontes vegetais. As leguminosas que muitas vezes ficam esquecidas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, né? E os vegetais verdes escuros, a salsinha é riquíssima. Amêndoas, por exemplo. Então, a gente tem outros alimentos. Se por acaso a pessoa precisa diminuir ou até mesmo eliminar o consumo porque faz muito mal, não é mito que vai ficar sem cálcio, que a gente consegue Existem sim. outras fontes, Com né, que você certeza. pode Eu falo no obter o meu cálcio. consultório que a Gi falou. Tudo tem que ser balanceado. Você pode tomar o seu café com leite, só que tem que saber a hora, tem que saber a quantidade. Você também precisa ter os seus prazeres da vida. Só Porque que senão dá dor de estômago, Você- e não sentir Claro, prazer nenhum na você vida. acha que Você fica coisa estressado. chata? E ó, é muito individual, é muito individual. Pode ser que pra mim, uma xícara de leite não é bem tolerado, mas um queijo curado, por exemplo, Tudo né? bem. Um pouquinho tá tudo certo. E existem outros tipos de leite também hoje em dia no mercado. Leite Sim. de cabra, leite de amêndoa, leite vegetal, leite de É tudo um Os quanto é leites tipo. vegetais são democráticos, eles não têm esse potencial, então eles são ótimas pedidas. A gente tem vários, tem leites de leguminosa, de aveia, de castanhas, né, oleaginosas, até de amendoim dá pra fazer, leite de coco, né? Então eles são super democráticos. E claro, existem assim, leites com menor potencial inflamatório, por exemplo, o leite A2A2, né, que tem uma caseína um pouquinho diferente, né? A criação das vacas, as vacas são um pouquinho diferentes e ele tem um potencial de causar sensibilidade um pouquinho menor, né? Mas se você se sente mal, é como a doutora falou, deixa para um eventual, não coloca isso no dia a dia, não. A questão é, não precisa tomar leite todos os dias. Sim, tem né? leite sem lactose também hoje em dia. O leite sem lactose, na verdade, ele tem lactose. Ah, como assim, Ah, gente? Por isso que meus pacientes passam mal mesmo Exato. com leite Vai sem esse mito, lactose. então, agora. Ó, se você pegar o rótulo e você ler, você vai ver que na composição do leite tem lactase, que é a Que é- enzima. Só que o que acontece? Que propaganda Ajuda, enganosa. só que a quantidade que vem no leite, pode ser que você precise de uma quantidade maior,
É uma quantidade padronizada, né? Então, e outra, a proteína do leite tá lá do mesmo jeito. Então, se o seu problema não é necessariamente com a lactose, é com a proteína, você não resolveu. Você vai continuar com empachamento, gases, refluxo, se sentindo mal com sintomas de sensibilidade. Se você não é um sueco, tome leite com moderação. Por que eu tô falando isso? Eu li não sei aonde que os suecos eles têm uma anomalia genética, que eles são o único povo que não tem intolerância, porque 80% da população mundial tem algum tipo de intolerância à lactose, menos os suecos. Olha só. Veja você, por isso que eles são enormes e tal, e se aproveitam, né, plenamente Sim. do leite, do cálcio e de Também tudo que traz de bom, né? A forma de Sem intolerância. industrializar o leite lá também é diferente, né? Se a gente for parar pra pensar. Então, fica aqui, eu vou lançar o tema pra reflexão. Né? Vamos estudar sobre isso. Durante a crise, comer algo ajuda ou é melhor ficar quietinho, tomar um remedinho, não fazer nada até a dor passar? Chá de camomila. Chá. O chá funciona mesmo na hora. Prioriza comida de verdade. Porque comer todo mundo precisa, estando doente ou não, e ainda mais quando a gente tá mal. Mas com dor Sim. você não tem vontade de comer, né? Respeita o seu ritmo, come pouquinho, fraciona, isso é importante também, não vai fazer grandes volumes de refeição porque São desconforto volumes é grande. pequenos, várias vezes ao dia, comidinha leve, na temperatura morna, uma maçã, um purezinho, uma carninha moída, são alimentos leves e de fácil digestão. Então é super bem-vindo para quem está com uma gastrite, uma crise, até observar como é que vai ser essa dor, se vai precisar ir para o pronto-socorro ou se é só uma dor pontual daquele dia. Exato. Vinculado ao estresse, às vezes. Não é hora de comer fritura, Exatamente. né? Doces e pimentas, condimentos que são mais fortes, né? A mucosa do Nem vai estômago conseguir, porque tá vai ter enjoado, tá muita com dor. dor. Cuidado com excesso de cafeína também. As pessoas ansiosas, estressadas, tendem a exagerar no cafezinho. E Exatamente. o café realmente ele Realmente. pega ali, né, no estômago. Até mesmo o descafeinado também, né? O Ele café, na dúvida, Vai causando uma irritação ali na o café mucosa. não, por que o café ele faz mal pro estômago em excesso? Então, na verdade, ele causa uma irritação no estômago. E se você toma em grande quantidade, que é aquelas bicadinhas que eu falo ao longo do dia com o estômago vazio, aí depois de tanto irritar, essa mucosa vira uma inflamação, que é uma gastrite leve, que vai se tornando moderada, que vai virando erosões. E vale também lembrar que muita gente não gosta de café, gosta de açúcar, né? Exatamente. E o café não é o café puro, é o café adoçado. Com açúcar, quase que sempre. fermenta. E aí, O pronto. o açúcar também, ele não serve pra nada, né? Bem o ideal, na verdade, pra gente não sofrer com dor de estômago é ter uma dieta equilibrada. Qual seria a dieta ideal, doutoras? Comida de verdade. Ponto. Exatamente. A cada 2, 3 horas se alimentar. Uma coisa que a Gi falou que Não ficar muito tempo em jejum. não Esse ficar pessoal muito que faz tempo. jejum intermitente é prato uma cheio de dor de polêmica. estômago. Não é o então. momento. Eu acho que o jejum intermitente tem diversos benefícios. Exatamente. Mas você tá com um quadro de estômago, com dor e tudo mais, não é o momento para você ir para outras estratégicas. Sim. Né? Então vai pro teu básico que funciona, refeição Exatamente. fracionada. mastigar bem o alimento, Isso. né? Comer devagar, que as pessoas comem, nem prestam Eu atenção, atendo comem com muitas- celular, comem Exato. em 5 minutos. Eu atendo muitos pacientes que falam assim, mas doutor, eu só tenho 15 minutos para comer. Tudo bem, leve coisas pastosas. Que nem você falou, um açaí é super nutritivo. Tudo bem, um dia açaí, outro dia você come uma carninha moída com um purê, um omelete. São coisas de fáceis mastigação, digestão, que não vai precisar mastigar tanto para ter uma boa digestão. Não adianta você comer um bife. Quanto tempo que você leva para comer um bife? Um monte. O tempo que leva pra digerir isso depois também, né? Sim, dietinha leve, sem segredo, evitando os alimentos industrializados. Se você já tem conhecimento dos alimentos que não te fazem muito bem, você tem alguma sensibilidade, evite nesse momento principalmente. E não tem segredo, né? É o básico que funciona. Exatamente. Doutor, e quando a alimentação, né, o chazinho, né, todas essas receitas caseiras não dão certo, quando é a hora de entrar com medicamento mesmo? Quando você faz realmente um exame, que é a endoscopia, e mostra uma inflamação na mucosa do estômago. Essa inflamação ela pode ser leve, mas pode ter erosão até úlcera. Aí é a hora de entrar com medicação, que a gente chama de bloqueador de bomba de prótons ou até procinéticos. Essas medicações vão cicatrizar ali a região e vão ajudar na digestão, para que a comida não fique um tempo ali a ser processada naquele estômago inflamado. Então, esses dois medicamentos
medicamentos, ou sozinho ou em conjuntos, levam à cura total da gastrite. E eu acho importante também complementar que as pessoas vão no médico, pegam um remédio, tomam, e aí não voltam no médico, né, para cessar o uso do medicamento e continuam tomando porque resolveu. Que é um absurdo isso. Péssimo! Não dá pra ficar tomando esses Não remédios a vida inteira. Não dá. Não. Ou só Ou- quando sente dor de estômago. Exatamente. Ou tem uma orientação médica de fazer ciclos dessa medicação, mas ir tomando não existe. É o que as pessoas isso. mais fazem. Fazem, Por mim e mesmo, ó- o que eu já tomei de remédio pro estômago, achando que era estômago, nem era estômago. E Né? eu pego muito isso com paciente que vem tomando esse tipo de medicação, o zinco lá embaixo, porque atrapalha, você tira a parte ácida do estômago, né? E lembra que a gente começou falando que o estômago Sim, e tem você que ser precisa ácido? da Exatamente. acidez do estômago. B12 no chão, Pra digerir zinco tudo. no chão, ferro. Mulheres têm que tomar cuidado com isso. Ferro também. Se você não tem uma boa absorção, uma boa digestão, você não consegue absorver legal. Então, geralmente, quando isso acontece, eu percebo que o paciente veio tomando o remédio por conta própria e tudo mais, eu peço para retornar no médico e ver se realmente há essa necessidade. E a gente tenta trabalhar em conjunto algumas estratégias que são naturais, mas são, poderosas. Tipo? O chá de espinheira santa. Ah, eu tomei muito, é muito bom mesmo. Ele é praticamente um medicamento natural, né? Pra gente falar assim de uma maneira mais simplificada. Então, Esse eu gosto também. ele tem essa ação, é maravilhoso, mas também não é pra tomar litros e litros de chá. Chá é pra tomar pouquinho, no momento certo, no horário correto, de acordo com a orientação profissional. E uma outra coisa que eu gosto muito, e eu indico bastante aos meus pacientes, é o suco de aloe vera. A gente conhece a aloe vera pra passar no cabelo. É, esse eu nunca E tinha o que ouvido a aloe falar. vera faz no cabelo e na pele? Hidrata, Hidrata, né? refresca. Então, esse suco é como se fosse um tônico, né? Que você pode beber, não necessariamente Que só... beleza! Tônico Só pra quem estomacal. Ah, que maravilha! E, não é só pra quem está com gastrite. Você pode consumir, você pode incluir na sua alimentação esse suco, tá? Eu só quero fazer um adendo que é o seguinte, não é a babosa que, de repente, alguém tem plantação em casa e quer fazer o suco. Não. A gente precisa comprar de marcas que tenham selo de pureza, porque, infelizmente, no processo de extração das substâncias da babosa, a gente pode ter a formação de substâncias tóxicas. Então, a babosa que você tem, de repente você tem em casa, tem acesso, é pra passar no cabelo, na pele e ponto. Não vai fazer chá disso. Não. então. Não, para ingerir você tem que consumir os sucos e aí é interessante a intervenção de um profissional para indicar as melhores marcas, né, a dose para você consumir, mas é maravilhoso. Aí, ó. Maravilhosas são vocês, viu? Com as dicas de vocês, elucidando Obrigada. num tema super pertinente, sobretudo nos dias de hoje que 90% das pessoas sofrem de dor de estômago. A gente está vendo aqui que temos uma plateia, além da nossa audiência, tem uma plateia ao vivo aqui que veio assistir vocês, porque muito provavelmente estão passando mal do estômago, né? Então, muito obrigada. Se vocês quiserem finalizar com alguma dica para nossa audiência, fiquem à vontade, mas olha, muito obrigada pela presença mesmo, foi esclarecedor esse Que bate-papo bom, com fico vocês. feliz Ai, também. eu que Obrigada pelo agradeço. convite. Sempre um prazer aí. E a dica é a qualidade de vida, né? Você tem que ser feliz, mas tem que respeitar o seu organismo. Mastigação adequada, procurar um profissional de tempos em tempos, se você não está se sentindo bem, né, Gi? Com certeza. E cuidar da Amei esse alimentação, bate-papo, gente, né? foi Foi maravilhoso. ótimo. Foi, né? Minha dica é, não quer errar? Comida de verdade. Ponto. Sem mirabolância. E consumo de fibras é bom para o estômago? Onde a gente pode acessar essas fibras? Sim, excelente. Fibra, se a gente for pensar numa pessoa que tá ansiosa, a fibra já traz saciedade. Já ganhou o nosso coração só aí. Já para de comer loucamente um monte de Pronto, besteira. já ajuda muito. E os alimentos que são abundantes em fibras são alimentos que vão dar todo esse suporte para a saúde, que são as frutas, legumes e verduras. Né? Não tem muito segredo. A única coisa que eu gosto de pontuar com os meus pacientes é se a gastrite, né, o desconforto vem acompanhado de diarreia, então o consumo dessas fibras deve ser um pouquinho mais brando. Então você vai comer uma fruta, cozinha a fruta, né, aquece a fruta, vegetais mais refogados, cozidos, abrandados. Se você não está, vamos supor que você está constipado, aí aposta nos crus, porque esse movimento de mastigação e a chegada das fibras no estômago e no intestino vai contribuir para melhorar esse quadro. Que é um dos principais tratamentos da constipação. Então, se você está constipado inicialmente, eu já não dou uma medicação logo de cara. Eu uso das fibras justamente para fazer um bolo fecal adequado e aí melhora todo o trato do aparelho digestivo, desde a digestão até a evacuação.
E, ó, não precisa suplementar fibra. Às vezes eu fico um pouco chocada até das pessoas que, eu vou comprar um suplemento prebiótico com fibras. Não precisa. Comer comida de verdade. Fruta, É legume que e as pessoas verdura. não comem comida de verdade. Tá aí um Esse grande é o problema. Exatamente. Olha, às vezes nosso estômago tem muito a dizer sobre a gente, né? Seja fisicamente, seja emocionalmente. Nesse episódio, aprendemos a identificar fatores importantes de uma dor de estômago que pode ser tratada em casa e daquela em que é necessário correr para o médico. Quando precisar de informações, revisite essa conversa.